Bem, eu gostaria de então iniciar colocando um pensamento de Jean-Jacques Rousseau, que está lá na introdução do seu livro Emílio, que é uma obra magistral dentro dessa questão da educação, em que ele diz o seguinte: tudo é certo saindo das mãos do Criador, tudo degenera nas mãos do homem. Essa é a realidade irrefutável, porque tudo que provém da divindade é perfeito, tudo. Então aquilo que nós enxergarmos, que nós virmos no nosso entorno, que está errado, que não é perfeito, não tem as mãos de Deus, tem o nosso livre-arbítrio atuando ali, né? Então esse tudo degenera é algo que, quando nós levamos para a esfera da educação, imaginemos o seguinte: qual o objetivo da reencarnação? Qual o objetivo desse maravilhoso e complexo mecanismo reencarnatório? Evoluirmos. Ponto. O que mais? Só isso. Quando a gente foca nisso, fala, nossa, mas é só isso? Mas o que mais que nós queríamos? Quando nós temos dúvida disso, é porque nós estamos iludidos, envolvidos profundamente pela matéria. Nós não conseguimos buscar aquele ponto de equilíbrio. É claro que nós estamos mergulhados num plano material denso e nós devemos aprender a conviver com a matéria densa, lógico, mas buscar o equilíbrio. Não, mas a humanidade volta-se à matéria em todos os sentidos e esquece-se que a vida, nessa situação que nós estamos hoje encarnados, ela é curtíssima e ela tem uma razão de ser. Qual? Evoluirmos, ou continuarmos nosso processo de evolução, que vai demorar muito para atingir o ápice, o topo, que é a divindade. É aquilo que o Mário falou. Quem somos nós? Nós somos fragmentos, né? Foi o termo, a palavra que você usou, de Deus, centelhas divinas, mas nós estamos em processo de formação. E qual o final? Qual o objetivo final? Nos tornarmos espíritos divinos. Muito bem, então reencarnamos. Qual é a expectativa de um espírito reencarnado, se ele tivesse consciência encarnado da missão dele, do objetivo dele? Ele diria para nós educadores, para nós pais: queridos pais, por favor, ajuda-me a evoluir, a crescer, a superar as minhas imperfeições, os meus vícios. É para isso que eu estou aqui. Uma nova oportunidade, rematriculado numa escola maravilhosa. Porque, por que você diz com tanta certeza que essa escola é maravilhosa? Porque tudo que é difícil na questão pedagógica é sinal que deverá dar um resultado positivo, né? Aquilo que eu sempre digo, uso como metáfora: não é fácil entrar numa escola de alto nível, como não é fácil sair também com o diploma na mão. Sair sem o diploma na mão é facílimo, mas com o diploma na mão de uma escola difícil, porque é de alto nível, é difícil. A escola da vida é a melhor escola que existe, por isso que ela é difícil. Então aquilo que a gente fala, a partir do momento que nós aprendemos e passamos a ter consciência dessa realidade, nós passamos a enxergar a vida sob outro ângulo. Nós passamos a exercitar a aceitação das dores que todos nós temos, problemas, obstáculos, desafios. Quando nós enfrentamos e conseguimos transpor, é algo que somou-se à nossa bagagem de conhecimentos espirituais, e sempre sob a ótica espiritual. Isso que é importante. Mas, como nós estamos imperfeitos, nós não somos imperfeitos. Porque se nós somos centelhas divinas, fragmentos de Deus, nós não somos imperfeitos, nós somos perfeitos, nós estamos imperfeitos. No momento da nossa evolução de ilusões, de ignorância espiritual profunda,
Porque se nós não fôssemos ignorantes espirituais como somos, ou melhor, como estamos, não haveriam guerras nesse planeta, conflitos das mais distintas naturezas, que eu não preciso repetir aqui, todos nós sabemos. Esse é um indicador importante. Mas, nós que estamos num ambiente como esse, numa casa espírita, que fosse outro templo religioso qualquer, não importa, nós já temos a consciência num processo bastante importante de expansão. Nós estamos ávidos por entender a vida, por conhecer as questões espirituais. E agora focando os espíritas com acesso a uma literatura que nos responde tudo o que nós quisermos entender. Temos respostas para tudo na vastíssima, profunda e complexa literatura espírita. Então nós estamos trabalhando isso, mas a grande reflexão é essa: como nós que nos colocamos à disposição da espiritualidade para agirmos como disseminadores das verdades espirituais, estamos agindo nesse sentido, ou não estamos agindo ainda? E se não estamos agindo ainda, por quê? Como que estou desempenhando a responsabilidade de pai, de mãe, de educador de maneira geral? Essa que é a pergunta. Porque se tivéssemos que ouvir uma avaliação, uma análise global da humanidade, a resposta da espiritualidade superior seria a seguinte: vocês não estão cumprindo a missão como deveriam. Essa é uma realidade irrefutável. E o indicador é o quê? É tudo isso que a gente assiste no nosso entorno, né? Enquanto não houver um processo educacional pleno, holístico, não vamos reverter esse processo, porque não existem milagres. Tem muitos irmãos nossos que estão esperando o milagre acontecer. Não vai existir, porque está nas nossas mãos a transformação. Primeiro nossa, minha. Eu preciso me transformar e também contribuir com a transformação do entorno. É assim que acontece o processo evolutivo. Nós espíritas não devemos, quer dizer, poder nós podemos, porque nós temos livre-arbítrio, mas não devemos ficar presos às sequelas dogmáticas que ainda trazemos impregnadas em nossas mentes. Nós precisamos nos libertar dessas sequelas dogmáticas, que foram importantes numa determinada fase do nosso processo evolutivo, mas que não são adequadas nesse momento em que vivemos. E libertar-se das sequelas dogmáticas é o seguinte, em suma, de forma muito simples, é assumir a responsabilidade de si próprio. Eu sou responsável pela minha evolução, pelo meu destino. Eu construo o meu destino. Cada um de nós constrói o seu destino. Cada um de nós tem a liberdade total da espiritualidade superior para acelerarmos o nosso ritmo ou não, da forma que quisermos. Mas essa é uma realidade. Então eu me pergunto, eu como espírito ainda muito ignorante, o que falta, o que eu preciso para despertar com relação a essa questão da responsabilidade que eu tenho sobre outros espíritos também? Dora Encontre, uma pedagoga espírita bastante conhecida, ela coloca em uma de suas obras uma análise da realidade da humanidade atual. Todo processo educacional, ele tem que ter como referência uma realidade. E qual que é a realidade da humanidade hoje? Ela resume da seguinte forma: a complexidade do mundo contemporâneo mergulha os mais conscientes em perplexidade e empurra os mais alienados às distrações, para se esquecerem dos graves problemas que atormentam o ser humano nesses tempos líquidos, para usar uma expressão do sociólogo polonês Zygmunt Bauman. Tempos líquidos, inversão de valores, normose, isso é normal, né? A banalização da violência,
a banalização dos vícios, a banalização de tudo que não deveria ser banalizado, né? Então, por outro lado, aqueles mais conscientes, como nós que estamos aqui todos, nós ficamos perplexos diante disso, né? Às vezes tristes, muitas vezes angustiados. Nós não entendemos muitas vezes porque a gente acorda de manhã, está tudo bem, de maneira geral, em nossas vidas, mas vem aquele desânimo, aquela tristeza, a gente não entende de onde vem. Porque aqueles que já têm consciência, realmente ficam perplexos, desanimados, desestimulados, mas não devemos. Não devemos. Levantemos a cabeça e, puxa, o que eu posso fazer humildemente, dentro das minhas limitações, para contribuir com a espiritualidade superior que trabalha 24 horas por dia para manter essa escola aqui. Para manter essa escola aqui. Eles são os mestres, os diretores dessa escola. É aquilo que eu sempre digo. Mas eles não vão fazer por nós. Eles não vão estudar por nós. Eles não vão fazer os exames por nós. Nós que precisamos estudar, nos esforçarmos. Essa é uma realidade. Na sequência, Dora coloca, de fato, estamos desenraizados porque massificados, perdidos em virtualidades que nos fazem esquecer quem somos. Quem somos nós? Quem somos nós? Espíritos eternos, que nos fazem duvidar de tudo, que nos fazem solitários e esvaziados. O vazio existencial, causa precípua do crescente número de transtornos emocionais, que culminam num aumento assustador das taxas de suicídio. O que é o suicídio? Nada mais é do que um desconhecimento da realidade espiritual. Eu não tenho para onde ir, eu não sei para onde ir, eu não sei quem eu sou, eu só sou. Então o que esperaríamos de um indivíduo que chega numa situação dessa? Aí alguém chega e critica, é fraco, não tem força, não tem energia, ele não teve orientação adequada, não foi submetido a um processo educacional. Só a educação pode mudar essa realidade triste. E quando nós buscamos as estatísticas da Organização Mundial de Saúde, nós sabemos que as perspectivas para os próximos anos, para as próximas décadas, são preocupantes. É de crescimento dessas enfermidades causadas pelo vazio existencial. Não existe outra razão. Não adianta nós ficarmos buscando fórmulas mágicas para resolvermos essa situação. Temos que preencher o vazio existencial da humanidade, a começar pela criança, pelo jovem. É essencial isso. Esse esvaziamento é consequência de uma estrutura social, vejam bem, de uma estrutura social que é desestruturante de nossa humanidade. Nós temos que acordar para isso. Nós não podemos aceitar e ficar, não, está tudo bem, é assim mesmo, Deus sabe o que faz, nós é que não sabemos. Agora, a partir do momento em que eu assuma a responsabilidade dos meus atos, da minha evolução, sabendo que ninguém vai fazer por mim, então, quem sabe a gente começa a mudar essa realidade. Vivemos uma civilização construída no valor do ter, materialismo, e não no valor do ser, espiritualidade. Em que a grande massa humana é modelada por uma educação que a faz passiva, competitiva, no mau sentido, obediente e acrítica, com um único objetivo, que nos tornemos todos consumidores compulsivos para gerar lucros para cada vez menos numerosas e mais poderosas corporações. Essa é a realidade, que dentro do processo educacional nós temos que ter ciência disso e consciência disso. A partir do momento que os 8 homens mais ricos do mundo detêm a riqueza de 50% da população mais pobre, que são 3 bilhões e 700 milhões de pessoas,
que nós vamos pensar o quê? E a tendência é que a gente imaginava alguns anos atrás que isso fosse melhorando. Mas não é isso que os economistas têm nos mostrado. Não é isso, não é essa a realidade. Está piorando essa distância. O sistema capitalista vigente é um sistema predatório da natureza. Alguém tem dúvida disso? Por quê? Quem que está predando a natureza? Quem que está acabando com o nosso planeta? Nós. Por esse sistema vigente. Do ser humano e do que há de divino em nós, pois é um sistema feito para matar a essência da alma e nos deixar apenas com a casca das coisas. A educação praticada em grande escala no mundo globalizado não tem promovido a real emancipação dos povos e dos indivíduos, porque ela se põe a serviço da reprodução do sistema. É isso, essa é a realidade. Muito bem, pergunta-se então, diante dessa realidade, como romper esse ciclo? Como desmontar essas estruturas alienantes que já duram séculos? Não é de agora isso, já duram séculos. E que diferentes revoluções não foram capazes de mudar? A solução deve estar imbricada numa relação indissolúvel entre, educação com práticas transformadoras. Então essa é a pergunta que eu como pai tenho que fazer, a mãe, os educadores profissionais, todos que podem ser considerados educadores. O processo educacional que eu estou disponibilizando para essa criança, ele tem a característica transformadora? Ou não? Ou eu só estou educando para esse período entre o berço e o túmulo? Que grande parte da humanidade acha que vida é isso. É o período que vivemos entre o berço e o túmulo. E vida não é isso. A vida do Espírito é eterna. Janamos Comênios, o grande educador, considerado pai da educação moderna. Pai da educação moderna, sabe que ano que ele nasceu? 1592. E desencarnou em 1670. Nascido na Boêmia, atual República Tcheca. Existe um prêmio de pedagogia na Unesco que tem o nome dele. Então ele dizia exatamente, dentre tantas coisas que ele escreveu e nos ensinou, que a educação, ela pressupõe educar o espírito para a eternidade. Ponto final. Nós temos que simplificar as coisas. Vejam bem que em poucas palavras, com uma palavra, nós podemos entender o contexto global. Então, agora eu pergunto para todos nós aqui, o processo educacional predominante nesse planeta educa o espírito para a eternidade? Não, porque se os educadores espíritas que aqui estão, profissionais, quando chegam na sua escola, lá, amanhã, vai poder ensinar que a vida não começa no berço nem termina no túmulo? Hoje, meus queridos alunos do terceiro ano, ou do quarto, ou do quinto, a aula será sobre reencarnação. Tem a pessoa que sonha, não é um sonho para nós, poder chegar na sala de aula e ensinar isso, nós mudaríamos a humanidade de forma muito mais rápida. Sem dúvida nenhuma, mas não podemos. Mas o espírito, dentro do espiritismo nós podemos. Certo? E é isso que nós fazemos na evangelização, na educação espiritual dentro da casa espírita. Aqui nós temos liberdade de falar. Mudanças estruturais na sociedade. Mas como que nós vamos mudar estruturalmente a sociedade se nós não trabalharmos com a educação com práticas transformadoras? Então depende o 2 depende do 1, concordam? Terceiro, reabilitação de valores espirituais. Veja que está aqui, sublinhado. Reabilitação de valores espirituais, abandonando dogmas seculares, com o cortejo de fundamentalismo, radicalismo e conservadorismo. E é uma realidade, isso é normal. Nós somos espíritas há quantas encarnações? O espiritismo começou em 1857. Então é natural que nós tenhamos no nosso inconsciente, o quê? Sequelas profundas do processo dogmático. É normal.
Mas nós precisamos trabalhar a mente para abandonar isso. E nós espíritos tomarmos o cuidado para não querermos dogmatizar o espiritismo. Coisa que Kardec pediu para nós veementemente. O espiritismo não é uma doutrina dogmática. É a doutrina da liberdade. É uma doutrina dinâmica. É uma doutrina que acompanha a ciência. É uma doutrina que evolui. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Walter de Oliveira Alves, um escritor espírita, ele escreveu: a criança que recebemos hoje, quem é? É o espírito que retorna às lides da Terra para a nova etapa evolutiva, trazendo imensa bagagem do seu passado milenar. Então esse é o primeiro ponto que nós ensinaríamos para um educador, né? A criança que acabou de nascer lá na maternidade, no hospital, ela não nasceu agora. O que nasceu agora é esse corpinho físico dela. Das centenas que ela já teve. É um espírito que retorna para continuar a tarefa de crescimento, de evolução moral. Nós não sabemos. É uma caixinha de surpresa. A gente olha que ingenuidade, que pureza. Será? Seria se nós estivéssemos num planeta divino, num planeta que está no quarto grau, num planeta feliz. Mas é claro que nós não somos perfeitos. Nós não somos divinos. Nós somos imperfeitos. Então não é assim. Cheguei para continuar. Mais uma etapa da aprendizagem. Aí, puxa vida, eu preciso tomar cuidado. Eu preciso contribuir, porque cada minuto o tempo passa. E como que eu estou educando esse indivíduo, esse espírito? Isso aqui é um pensamento de Platão, muito importante, muito bonito. Podemos facilmente perdoar uma criança que tenha medo da escuridão. Porém, a real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. O que é ter medo da luz? É exatamente, nós temos medo da luz. Porque nós não aproveitamos o processo reencarnatório da forma que nós deveríamos aproveitar. Muitas coisas eu estou repetindo conscientemente, porque é essencial que repitamos, para que fique bem sedimentado em nossa mente. Isso aqui é uma realidade. Nós estamos numa fase da evolução, aqui num planeta de provas e expiações como esse, em que grande parte da humanidade tem medo da luz. Se não fosse assim, a realidade da humanidade seria outra. A pergunta que nós devemos fazer dentro desse processo: quantas existências a criança já teve? Nós não tivemos 10. Será que eu já tive 10? Essa é a 10ª reencarnação? Multiplica isso aí por 100, por 150, por 200, como seres humanos, eu estou falando, não como espíritos, desde a origem. Se nós vamos nos considerar como espíritos desde a origem, nós temos mais de 1 bilhão de anos como espíritos, não humanos. Porque o espírito se origina humano. Questão 115 do Livro dos Espíritos. O espírito origina-se simples e ignorante. Lá Kardec escreveu o espírito humano. Nós atingimos essa fase agora, que bom, estamos no topo da escala zoológica, falando cientificamente aqui no plano terreno. Pensemos nisso. Por quais civilizações já viveu? O Brasil tem 518 anos. Nós vivemos pouquíssimo aqui no Brasil. Imagina quantas encarnações nós tivemos nos continentes antigos, na Europa, na Ásia. Quantas experiências nós já passamos? Mas eu não lembro de nada. Ainda bem. Mas está tudo armazenado no inconsciente. Isso que nós temos que ter. Então, o que nós somos hoje é resultado da soma de todas as experiências, de todas as vivências que nós já tivemos ao longo de milênios. Desde o primitivismo, como o homem da caverna,
que nós já fomos. A gente acha que os homens da caverna, nós já fomos. Nós já passamos por todas essas fases. Não é assim, o espírito nasce humano perfeito, né? Olha aí, ou quase perfeito. Não, isso é um estímulo para nós, né? É um estímulo, puxa vida, milênios como seres humanos. Que sentimentos eu desenvolvi no passado? Como que eu posso julgar alguém se eu nem conheço o meu passado espiritual? Eu não tenho condição nem de me julgar. É aquilo que eu falei, o resultado que cada um de nós demonstra em termos de comportamento, de pensamentos, de atitudes, é a soma de todas as experiências passadas. Isso é entender o Espiritismo, é se aprofundar no Espiritismo, é estudar o Espiritismo. Sentimentos nobres, ideais elevados, vícios depreciativos. Então não vamos mais criticar os nossos irmãos que tenham determinados vícios. Vamos entender que eles estão em processo de evolução. E vamos contribuir, ajudá-los a superar esses vícios difíceis. Não esperando o resultado imediato, porque não existe evolução brusca. Não existe. Outra ilusão. Daqui 1 ano estarei quase perfeito. Daqui 2 anos vou eliminar um vício que eu tenho há 10 encarnações. Não é assim. Não é assim que as coisas acontecem. Mas até onde vai? Existe uma meta superior a atingir o objetivo supremo? Claro. Qual é o objetivo supremo? Atingirmos a divindade. Ponto final. Queiramos ou não, um dia nós atingiremos. Em quanto tempo? Cada um determina o seu tempo. Essa definição de Dora Encontre também, de educação. O que é educação? É toda a influência exercida por um espírito sobre o outro. Isso é educação. No sentido de despertar um processo de evolução. Olha que definição simples, fácil de gravar e real. Isso é educação. Então significa que mesmo que eu não seja pai, mãe, avô, tio ou um professor profissional, eu posso ser um educador? Devemos. É a influência exercida por um espírito sobre o outro. No sentido do que? Sempre nós temos que ter essa palavra em nossa mente. Despertar um processo de evolução. Evolução é o objetivo único da nossa existência. Não nos esqueçamos disso. Tudo que existe no nosso entorno é para contribuir para a nossa evolução. A convivência humana, a convivência com a matéria, a convivência humana em todos os sentidos, na família, no trabalho, onde quer que estejamos. São ferramentas pedagógicas para a nossa evolução. Simplesmente isso. Essa influência leva o educando a promover autonomamente, veja bem, autonomamente, o seu aprendizado moral e espiritual. Trata-se de um processo sem qualquer forma de coação, pois o educador apela para a vontade do educando e conquista-lhe a adesão voluntária para uma ação de aperfeiçoamento. Como escreveu Johann Heinrich Pestalozzi, um grande pedagogo também, mestre de Kardec por 8 anos. Cabe ao educador despertar no educando a sua capacidade de autoconstrução. Então é isso. O educador tem que agir com amor para despertar algo que já está. Como assim já está? Cada espírito, cada um de nós é uma semente divina. O amor está semeado em todos os corações, sem exceção. Aqueles que estão ainda na prática profunda do mal, é porque não foram despertados por um processo educacional adequado. Porque no mais inveterado assassino que existe sobre a face da terra, existe a semente de Deus no coração dele, a semente do amor. Só a educação, e educação, conforme Pestalozzi também, confunde-se. Essa palavra chamada educação confunde-se com a outra palavra essencial chamada amor. Inclusive, Pestalozzi usa sempre o termo amor pedagógico. Amor pedagógico, que ensina
só pode ensinar com amor, senão não está ensinando nada. Dentro da visão holística de educação. Educar é, pois, elevar, estimular a busca da perfeição. Veja, estimular, despertar a consciência, facilitar o progresso, essa palavra é chave, integral do ser. Não adianta eu ser um grande cientista, prêmio Nobel de medicina, de matemática, se moralmente eu estou lá no chão. Alguma coisa está errada no processo. Alguma coisa está errada no processo educacional. Vejam bem, Comênios, já falei, nasceu em 1592. Ideário do educador de Comênios. Observemos. Isso é válido para todos nós educadores. Como que devemos agir? Pensar no bem, falar no bem e exemplificar o bem. Não adianta só falar, fazer discurso. O educador que não dá exemplo, as palavras dele estão volatilizando-se, evaporando-se, desaparecem no espaço. Ser comedido nas palavras, correto na ação e ponderado nas emoções. São 10 frases. Observem que são difíceis de serem aplicadas na prática. Cultivar a alegria, evitar a leviandade e mostrar-se sempre sincero. Amar sem apego, importante. Ser doce com seriedade e firme, sem dureza de coração. Olha que coisa maravilhosa. É fácil isso? Procurar a sabedoria com humildade, prezar a inteligência com clareza e ensinar com simplicidade. Fazer-se entendido por todos, amado pelos bons e respeitado pelos rebeldes. É o grande desafio dos educadores atuais. Servir a sociedade, transcender as convenções e buscar o reino de Deus. Ser puro de coração, elevado no pensamento e nobre no proceder. Servir aos homens como quem serve a Deus. Amar todas as crianças como suas e conviver amistosamente com a juventude. Lutar pela educação universal, empenhar-se pela educação integral e praticar a educação pelo amor. Comênios foi um dos faróis também no processo preparatório de Kardec para a missão que tão maravilhosamente ele cumpriu. Mas vejam bem, Kardec nos tempos atuais ele estaria muito à frente, está muito à frente do nosso tempo, mas ele foi preparado ao longo de não uma encarnação, de várias encarnações. Vejam a complexidade que é o processo educacional. Não é num tempo curto que nós conseguimos uma transformação importante no espírito. Pestalozzi, isso aqui é uma comunicação mediúnica de Pestalozzi, em 1991, em que ele disse: pois se a lei mais alta do universo é a lei da evolução, e se cada um é responsável por sua própria trajetória, vejam bem, aquilo que eu já falei hoje aqui, cada um é responsável por sua própria trajetória evolutiva, então, o que principalmente o amor pedagógico é capaz de transmitir é um impulso de autodesenvolvimento, é o desejo incontido da criatura de se aproximar do Criador. Eu tenho vontade de proceder ao autodesenvolvimento, eu quero superar as minhas imperfeições, eu busco isso através de um processo educacional correto. Lógico, através de um processo de comunicação mediúnica. Vejam bem, Rousseau falando do Espiritismo, em 1991, por aí também. Porque ele nasceu em 1712 e desencarnou em 1778. O Espiritismo existe a partir de 1857. Olha o que ele coloca: se tomardes como ponto de partida para a educação do homem aquela célebre frase pronunciada pelo Espírito da Verdade: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo, já tereis esboçado o pano de fundo de uma filosofia educacional. Não é fantástico?
premente na atual circunstância de transição histórica em que a humanidade se encontra. Então, evolução espiritual, em suma, pressupõe a evolução moral e a evolução intelectual. Caminham juntas. É o recado que o Espírito de Verdade nos passou, de forma bem clara. Na sequência ele diz: porque mais do que este ou aquele procedimento didático, mais do que tal ou qual item de um currículo pré-estabelecido por instituições ou intelectuais, tendes necessidade de uma atitude nova, de uma filosofia de essência que vivifique todas as relações educacionais e todos os impulsos de renovação pedagógica. É preciso reatar pela educação esse abismo entre o coração e o intelecto. Abismo entre o coração e o intelecto, provocado pela vossa civilização, porque apenas pela interação do sentimento e da inteligência o homem pode alçar o voo da evolução cósmica, tanto individualmente quanto no plano das reformas sociais. Ora, justamente no Espiritismo, esse presente de Deus aos homens de final de civilização, essa conquista espiritual do ser em evolução, é um campo onde inteligência lúcida e amor fraterno se conjugam para subjugar os instintos bestiais e elevar o homem acima de si próprio. Quanto não podereis esperar que ele realize para a humanidade se o aplicardes à educação? Quando derdes à criança a oportunidade de desabrochar em sentimento e intelecto, não apenas como tantos filósofos e educadores já previram, mas na compreensão de que ela é um espírito de passagem, com destino certo para a transcendência, com experiências milenares armazenadas e com um futuro infinito à sua frente. Esse é o retrato da humanidade. Esse é o retrato das nossas crianças, dos nossos jovens, dos adultos, ou seja, dos seres humanos de maneira geral, independentemente da idade do corpo. Porque nós podemos ter 100 anos, 110 anos em termos de idade do corpo físico e sermos educandos, porque continuaremos sendo educandos até a divindade. Agora eu vou colocar para vocês, rapidamente, algumas questões científicas, agora mudando totalmente, saindo de um aspecto filosófico para um aspecto científico prático. As informações que eu trago aqui rapidamente, sucintamente, elas foram passadas em palestras durante o Congresso de Medicina e Espiritualidade na Faculdade de Medicina, que até eu sugiro a todos que participem esse ano desse evento, que é magnífico. Muitos acham que é um congresso médico. Não é, um congresso médico espírita. Médico espírita, que trata desses temas todos. É aberto a todos nós, independentemente de sermos espíritas ou não. Então, algumas informações numa das palestras, vejam bem, que a ciência comprovou, através de inúmeros estudos, que crianças e jovens submetidos a um processo de educação religiosa e espiritual, desde a tenra idade, apresentam significativa diminuição do risco do uso de álcool e de outras drogas. Então agora, aquilo que eu falei, estamos entrando para o lado prático. Porque muita gente fala assim, não dá até importância para a questão religiosa da evangelização, mas como se fosse algo para cumprir tabela, uma questão importante, quem sabe, será que é importante mesmo, mais ou menos importante? Porque se todos nós tivéssemos consciência, todas as crianças estariam sendo submetidas a um processo de educação espiritual. Então, essa é a grande preocupação. Mas vamos ver os resultados. Estudo da Universidade Federal de São Paulo, Faculdade de Medicina da Unifesp, por médicos espíritas. O impacto da religiosidade e espiritualidade mostrou-se superior à prática de esportes, de atividades artísticas, como teatro, etc., na prevenção do uso de drogas. Pesquisa científica realizada com 12.595 estudantes universitários brasileiros demonstrou que aqueles jovens que afirmaram não ter religião apresentaram probabilidade 152% maior de usarem bebidas alcoólicas, 183% maior em relação ao tabaco, 109% maconha, 142% para outras drogas em relação aos religiosos
independentemente da crença. É aquilo que eu disse no início. O nosso amigo, o nosso parente, o nosso irmão não é espírita, vamos transmitir isso da mesma forma. Leve-o ao seu tempo religioso para que essa criança seja evangelizada. Esse estudo também é fantástico. No outro estudo efetuado na periferia de São Paulo por pesquisadores da Universidade de São Paulo, 62 jovens foram divididos em 2 grupos. O primeiro era composto por 32 indivíduos não usuários de drogas e o segundo por 30 usuários. Agora grave esses números que vou mostrar. É impressionante, são impressionantes. Entenderam isso aqui? Então, um grupo, esses jovens usuários, outro grupo, jovens não usuários. Constatou-se que 81% do grupo de não usuários eram religiosos praticantes, enquanto que no grupo dos usuários, apenas 13% seguiam alguma religião. Grave esses números. Se através de um discurso filosófico nós não conseguirmos convencer determinadas pessoas, quando nós mostrarmos esses números aqui, daí a gente convence. Porque realmente é impressionante. Esse é o resultado de um processo de evangelização, de um processo de educação espiritual na acepção da palavra. Mauro Quitico é um psiquiatra. Ele diz o seguinte: numa época de transição, como está passando o nosso planeta, em instantes tão preocupantes da caminhada evolutiva do ser humano, o Espiritismo vem difundir as informações antidrogas que chegam do plano espiritual, divulgando os seus informes e relatos, alertando para o uso irresponsável e infantil de substâncias químicas, no seu aspecto preventivo e no de assistência aos já dominados pelas trevas. Porque todos nós sabemos que todo processo de vício existe um processo obsessivo atuando concomitantemente. Pois uma das maneiras das trevas atrasarem o plano de Deus para os seres humanos é atraí-los pela brecha do egoísmo, do aproveitar a adolescência, do aproveitar a vida, tão incentivado pela mídia capitalista e materialista, e levá-los para o mundo da ilusão. É o conceito de aproveitar a vida de grande parte da sociedade humana, é um conceito totalmente desprovido de nexo. Eu já ouvi desde criança, desde jovem isso. Teu filho está lá, eu vi, ele estava no dedo, caído na sarjeta. É assim mesmo, criança, tem que aproveitar a vida. Jovem assim mesmo também fez assim. Quem já não ouviu isso? Eu já cansei de ouvir isso. Isso é aproveitar a vida? Agora, se você acha que isso é aproveitar a vida, você tem um livre-arbítrio para isso. Agora, o que nós devemos ensinar para as crianças e para os jovens? Então, o nosso papel é ensinar, respeitando a liberdade de cada um agir como queira. Isso que é importante. Agora, não adianta eu criticar, sendo que nada eu faço para evitar essas situações ilusórias. Bezerra de Menezes nos transmite quase que a mesma coisa. O Espiritismo possui recursos psicoterápicos valiosos, como profilaxia e tratamento no uso de drogas e de outras viciações. Estruturada a sua filosofia na realidade do espírito, a educação tem primazia e as técnicas do conhecimento das causas da vida oferecem resistência e dão força para uma conduta sadia. Perceberam a profundidade dessas palavras? Isso aqui é o depoimento de uma tarefeira da Colônia Espiritual Esperança, que trabalha lá na Colônia Espiritual com crianças. Veja o depoimento dela. Outro aspecto digno de nota é que todas as crianças, sem exceção, nos pedem para auxiliá-las a não ter facilidades excessivas enquanto encarnadas, quando reencarnadas. Quando ouvimos isso e vemos como as crianças de hoje são tratadas, fica bem claro o paradoxo. Hoje criamos crianças folgadas e sem compromisso com a espiritualidade.
Porém, é exatamente o contrário que elas estão nos pedindo. Aquilo que eu falei no início. Pai, mãe, educadores, me ajudem a continuar o meu processo de evolução. Não me deixem estagnar. Na sequência ela diz: imagine-se como um pai ou mãe que permanecesse na espiritualidade enquanto o filho do coração reencarna. O que você desejaria a ele? Suplicaria aos futuros pais que o orientassem na honestidade e na ética? Ou não? Pediria que eles tivessem uma orientação religiosa qualquer, sabedores que a vida eterna é a vida espiritual? Ou não? Como que nós estamos agindo com relação àquilo que as crianças nos pedem inconscientemente? Bom, aqui estamos. Cabe a nós fazermos isso no hoje, aqui e agora. Esse é o melhor momento para colocar em prática aquilo que as crianças nos pedem antes de reencarnar. Elas querem ser tratadas com amor, carinho e respeito, mas não pedem facilidades excessivas, ganhos sem mérito. Não vamos estragar a programação da espiritualidade colocando em nossos filhos, sobrinhos, netos e amigos conceitos que não se coadunam com a vida espiritual. Vivemos temporariamente na carne, mas com objetivos espirituais. Tudo passará, menos aquilo que conquistarmos em espírito. Einstein, ele disse um dia que educação é tudo aquilo que fica depois que esquecemos tudo que a escola nos ensinou. É o resultado. Nós achamos que esquecemos, né? Mas quando a transformação acontece, ela não volta mais. É irreversível. Leon Denis: os prescritores da humanidade têm, pois, um dever imediato a cumprir. É o de repor o espiritualismo na base da educação, trabalhando para refazer o homem interior e a saúde moral. É necessário despertar a alma humana, adormecida por uma retórica funesta, mostrar-lhe seus poderes ocultos, obrigá-la a ter consciência de si mesma, a realizar seus gloriosos destinos. Instruamos a juventude, esclareçamos sua inteligência, mas antes de tudo, falemos ao seu coração. Tende como templo o universo, como altar a consciência, como lei a caridade, por imagem Deus, por religião o amor. Leon Denis. Fantástico. Questão 383 do Livro dos Espíritos. Qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado de infância? Essa questão é essencial para nós todos educadores. O espírito se encarnando para se aperfeiçoar é mais acessível durante esse período. As impressões que recebe que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados da sua educação. Talvez devêssemos fazer um pôster disso aqui e colocar na parede da sala. Para a gente acordar. Tudo que existe, que acontece na natureza, tem uma razão. Não é à toa que existe esse processo reencarnatório, em que começa todo um desenvolvimento, um crescimento de um corpo, e à medida que ele cresce, vai expandindo a consciência, a intelectualidade, mas naqueles momentos mais tenros é quando o processo educacional tem maior efeito, que ainda não existe aquela influência externa. Então nós temos que aproveitar ao máximo a fase infantil. Não deixemos para amanhã, não. Não, quando ele tiver 15 anos, aí ele já vai ter vontade própria, 16, 17, aí ele escolhe a religião dele, ele entra numa religião. Não.
É na infância que começa o processo educacional. E eu encerro dizendo: é pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. Célebre frase do mestre Allan Kardec. E também eu vou colocar finalmente um pensamento do grande educador Rubem Alves, já desencarnado, em que ele usa uma metáfora muito didática, porque em verdade nós desejamos, mesmo que subconscientemente ou inconscientemente, galgar os degraus, evoluir, sair dessa realidade triste, desse entorno tão denso, tão pesado. Mas nós temos medo. É como aquele pensamento de Platão. Nós temos medo da luz. Mas essa metáfora de Rubem Alves, ele usa o espaço, o voo, como metáfora. Somos assim. Sonhamos o voo, mas tememos as alturas. Para voar, é preciso ter coragem para enfrentar o terror do vazio. Porque é no vazio que o voo acontece. O vazio é o espaço da liberdade, a ausência das certezas. Mas é isso que tememos, o não ter certezas. Por isso trocamos o voo por gaiolas. As gaiolas são o lugar onde as certezas moram. Então, abramos as portas das gaiolas e voemos. Não temamos o vazio. Se as asas são fortes, nós vamos aproveitar, vamos nos encantar com o voo, sair da realidade das gaiolas. É essa realidade, metaforicamente, na qual vivemos. Que a paz do Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações.